Ao longo deste vídeo vamos estudar a questão do controle da obra, nomeadamente analisar com maior detalhe uma obra com várias entradas de materiais, vários gastos de materiais, bem como os gastos de pessoal e gastos de equipamentos associados a essa mesma obra. Para o efeito, eu vou pedir aqui para o ecrã primeiro a tabela de documentos que já foi criada para esta obra, em que existem várias guias de remessa, um auto de medição, várias faturas recebidas e vários pedidos efetuados. De reparar que quando navegamos na nossa lista de documentos, vai aparecendo aqui em baixo o conteúdo de cada uma das guias de remessa. Por exemplo, esta guia de remessa contém abobadilhas e tijolos. Também, quando passamos para as faturas e para os pedidos, vai aparecendo aqui exatamente informação relativa a cada um desses documentos. Foi já explicado em vídeos anteriores, mas pode-se também aqui referir que para cada um destes pedidos ou para cada uma destas faturas é possível visualizar a sua informação tipo ficha, em vez de aparecer aqui só na tabela. Portanto, para os pedidos ou para as faturas, nós podemos sempre solicitar a visualização em formato de ficha, em vez de ser aqui só na tabela. Foi também referido que era possível ter pagamentos a 30 dias e também já agora referir que é possível ter pagamentos faseados indicados para cada uma das faturas. Ora bem, o pedido e a recepção e o gasto destes materiais fizeram com que eu tenha uma conta corrente com os fornecedores. Fará também com que eu tenha um desvio já entre aquilo que é o orçamento previsto e os materiais que estão a ser lançados na obra, e também fará com que eu tenha já algum material em estoque, que será a diferença entre aquilo que foi adquirido e aquilo que foi lançado em obra. Essa é também informação que eu a qualquer altura posso obter do programa GestCon. Vou exemplificar como, portanto, poderíamos vir aqui e pedir para ver as existências de materiais. Portanto, a nível de abobadilhas entraram 250 e, portanto, continuam 250 armazenadas, portanto, não foram lançadas em obra e, portanto, eu tenho um valor armazenado de 125 euros. Tijolos também entraram 500 e, portanto, não saiu nenhum deste lote e, portanto, continua em armazém. Blocos ocos, esse sim, entrou no dia 22 do 6, 300 blocos. Depois, no dia 14 do 7, entraram mais 300 e, portanto, eu passei a ter armazenada o valor de 600 blocos. Mas no dia 21 de setembro saíram então esses 600 blocos e, portanto, a quantidade armazenada passou a ser zero e, portanto, eu passei a ter em armazém valor monetário de blocos zero. Portanto, isto relativamente às existências de materiais, mas podemos também, como eu referi, saber como é que estão os saldos com os fornecedores e, portanto, posso pedir também essa tabela aqui. E posso ver que foram recebidos pagamentos de autos de medição de 10 mil euros, que recebi faturas da Luz ao Cerame e que recebi faturas da Cecil com os valores que aqui estão discriminados. E, portanto, as datas em que cada um desses pagamentos foi efetuado. Portanto, aqui temos a fatura 238 que foi paga em 3 prestações, a 22 do 6, a 22 do 7 e 22 do 8 para, em agosto, então, regularizar o meu saldo com esse fornecedor. Portanto, podemos aqui ter, como já vimos, os saldos com os fornecedores, os materiais, a existência de materiais em estoques, e é possível ter também uma estimativa de fluxo de caixa, uma vez que vou ter aqui informação relativamente aos autos de medição, aos pagamentos que foram creditados na empresa, e aqui ter exatamente as faturas que foram emitidas, quer para materiais, quer para funcionários, portanto, para horas de funcionário, para salários de funcionários aqui representados, e tendo aqui então uma estimativa da evolução do fluxo de caixa, quer no presente, quer no futuro, uma vez que são admitidos pagamentos faseados, portanto, poderemos ter também essa estimativa para os pagamentos futuros. De referir também que a qualquer altura eu posso chegar e pedir para ver uma relação de documentos, ou seja, se eu quiser saber a fatura 238 resultou do quê, aparece-me aqui que a fatura 238 resultou do pedido 003 e da guia 003. Se eu pedir a fatura, por exemplo, 345, resultou da guia 39, que por sua vez resultou do pedido 001 e do pedido 002
feito à empresa Lusoceram. Portanto, eu aqui tenho os vínculos entre todos os documentos indicados de forma gráfica. Também teria aqui por extenso nesta última coluna, como se pode visualizar. Poderia também ter aqui digitalização das faturas recebidas, de toda a informação recebida, para ficar em arquivo, para ficar registado. Portanto, relativamente à questão dos pedidos dos materiais e da gestão dos documentos, temos esta caixa que nos permite gerir toda essa informação. Depois, nos gastos de material, temos aqui os gastos de materiais já efetuados para esta obra e temos então que lançámos abobadilhas cerâmicas, 250 abobadilhas. A quantidade prevista nesta obra era de 514 e, portanto, quando lançámos no dia 1 de setembro essas 250 abobadilhas, ficou ainda pendente o lançamento de 264 abobadilhas. De referir que essas abobadilhas foram lançadas no artigo montagem de laje aligerada e, portanto, foi lá que foi imputado o seu gasto. Depois, o tijolo perfurado, portanto, nós enviámos 500 para uma obra onde só estavam previstos 468, portanto, enviámos 32 tijolos a mais no dia 21 de setembro e, portanto, registra-se logo aqui um desvio. Também nos blocos já enviámos 600 para uma obra onde só estavam previstos 581 e, portanto, temos aqui um desvio de 18,90 com os gastos respectivos. E faltou aqui indicar para que artigo da obra é que iriam esses blocos e, portanto, seria agora escolher exatamente qual o artigo onde iriam ser colocados esses mesmos blocos de betão. E, portanto, vamos aqui escolher uma parede, esta que aqui está, e lançar. No caso de lançarmos, e neste caso os blocos ocos não eram para este artigo, não batiam certo com aquilo que estava orçamentado, o programa avisa. E, portanto, eu posso me ter enganado no orçamento e precisar de lançar agora blocos ocos deste tipo, e se assim for, acrescentar e imputar esse gasto a essa unidade de obra. Depois, quando se fizer a análise comparativa, no orçamento vai aparecer o tipo de bloco que foi utilizado e nos gastos reais vai aparecer este tipo de bloco e, portanto, poderemos logo detectar o que é que se passou. E, portanto, aqui podemos gerir todos os gastos de materiais. Ao nível dos gastos de pessoal, temos também aqui um ícone que nos permite aceder a uma função onde podemos já ter acesso às fichas de cada um dos funcionários, com os seus nomes, os seus vencimentos, números de contribuinte, enfim, toda a informação, inclusive foto, se quisermos colocar aqui, do funcionário. Portanto, toda a informação do funcionário centralizada aqui na base do programa, na base centralizada da empresa. E depois podemos saber o que é que cada um destes funcionários andou a fazer a determinada altura da obra. Portanto, o Sr. Carlos Gonçalves Carvalho, que tem um curso superior, por acaso não tenho aqui indicação, possivelmente algum técnico superior, mas, portanto, ele andou a trabalhar, não deve ser certamente um técnico com um curso superior, talvez um pedreiro, uma coisa qualquer assim do género, mas temos então que o Sr. Carlos Gonçalves Carvalho, no dia 11 de maio, esteve a trabalhar 4 horas na parte de demolição de paredes e depois as outras restantes 4 horas da jornada laboral esteve a trabalhar da demolição de pavimentos com martelo. No dia 12 foi fazer 8 horas a demolir pavimentos com martelo e depois no dia 13 foi fazer 2 horas na limpeza de terreno com meios mecânicos e depois foi ajudar também na colocação de coletores de betão durante 6 horas. E, portanto, eu vou tendo aqui o histórico de cada um dos funcionários, o que é que eles fizeram e em que atividades da obra é que eles participaram. Isto está-nos, para já, podemos tirar informações para saber a produtividade de cada um dos trabalhadores, podemos saber onde é que cada um esteve e esteve envolvido em cooperações, até mais tarde se houver um problema de execução errada dessa mesma obra, poderá ser localizado qual o funcionário que esteve a fazer esses trabalhos e, além disso, vou ficar aqui com os registros todos dos trabalhos efetuados para essa mesma obra. É ainda possível ter, também ao nível dos gastos de equipamentos, podemos ter centralizada toda a informação dos equipamentos existentes na obra ou na empresa e registar exatamente todas as utilizações que esses equipamentos tiveram, indicando, por exemplo, quantas horas é que tiveram a trabalhar e em que artigo é que tiveram a trabalhar. Por exemplo, temos aqui o bulldozer que esteve a trabalhar no dia 12 e 13 de maio, 8 horas,
em cada um dos dias, exatamente na limpeza de terrenos com meios mecânicos. A retroescavadora teve também a ser utilizada dia 11, 12 e 13 de maio no desmonte e escavação por pá carregadora e na limpeza de terrenos por meios mecânicos. Portanto, todos esses registros podem ficar aqui indicados e centralizados neste fecheiro. Como se vê, tem-se assim a possibilidade de realizar um controle muito eficaz, muito efetivo e também com a informação toda centralizada daquilo que são os gastos de cada uma das obras e o desvio em relação àquilo que estava previsto. Essa informação pode ainda ser obtida em termos de listagens, como já vimos, em que se pode pedir os gastos materiais, como vimos em vídeo anterior, ou os gastos de pessoal ou de equipamentos também aqui registados. Portanto, cá está o nosso funcionário Carlos Gonçalves Carvalho, que esteve a trabalhar do dia 11 ao dia 13 de maio, as suas 8 horas de jornada laboral, nestes artigos: demolição de pavimentos, demolição de paredes, colocação de coletor de botão e limpeza de terrenos com meios mecânicos. E, portanto, o total de valor que viria a receber para esse funcionário. Mas aqui outros no Tavares Teixeira, portanto, também a informação de onde é que eles tinham estado a trabalhar e o valor correspondente ao trabalho que tinha e realizado. Portanto, como vê, para controle de obra, o GestCon é uma ferramenta muito eficaz que permite ter toda a informação disponibilizada no ecrã de forma centralizada e que pode ser, como também foi referido para a orçamentação, multitarefa e multiutilizador.